Alfabetização. Qual que é o melhor método? O fônico é o que mais funciona? É o único que funciona? Ele tem que ser adotado? Como é que a gente trabalha isso? Eu vou falar isso com vocês a partir de um comentário que eu recebi e de algumas impressões que as pessoas têm. Eu vejo que às vezes as pessoas chegam aqui e comentam: eu vejo que você usa o método tal. E eu falo: quê? Eu uso esse método? Então eu quero comentar com você sobre essas impressões. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo o link de uma comunidade de alfabetizadores, um curso muito bacana, onde a gente trabalha cada habilidade de alfabetização da BNCC. E vamos ao nosso assunto. Eu quero começar lendo um comentário e dando uma destrinchada nele para a gente entender algumas coisas, ok? Então vamos lá. A pessoa disse assim: olha, professora, ontem vi um curso por muitos esperado, onde a palestrante falava sobre alfabetização fônica, dizendo essa ser a única e melhor e eficiente forma de alfabetizar a criança. Acho relevante, mas não a melhor. Percebo nos seus vídeos e explicações o uso da alfabetização por imagem. Não, marca isso aí, gente. Que eu realmente amo e acho muito excelente, pois além do som, a criança aprende vendo o lúdico. O que você acha dessa alfabetização fônica? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos entender, vamos destrinchar esse assunto para que a gente possa entender o que é que a gente deve fazer, o que é melhor, o que não é melhor, né, e tal. Bom, primeiro, qual método que a Ludmila defende? A Ludmila nunca defendeu método nenhum aqui. Segundo, quando alguém chega com essa ideia de é o único, é o melhor, a ciência só aprova esse, eu já fico com o pé atrás. Métodos diferentes foram usados em épocas diferentes, por pessoas diferentes e alfabetizaram crianças diferentes. Então, eles funcionam. A gente tem que ver como é que é essa aplicação. O que a Ludmila acha do método fônico? Acho pobre. Eita, agora eu arrumei briga, né? Acho pobre. Mas nós não podemos negar o aspecto fônico da alfabetização. Primeiro vamos limitar o que é a alfabetização? A alfabetização é ensinar uma criança a ler e a escrever. Se a alfabetização é ensinar uma criança a ler e a escrever, nós precisamos desenvolver três habilidades principais, que são a consciência fonológica, o conhecimento do alfabeto e o entendimento do sistema alfabético de escrita. Quando eu digo isso, eu passo pelo método fônico. Porque quando eu digo que a criança precisa ter a consciência fonológica, ela ser capaz de perceber os sons das palavras, perceber os sons, né, sons menores, destrinchar a palavra em sons menores. E quando eu falo conhecer o alfabeto, eu estou dizendo que essa criança precisa conhecer a letra, o traçado da letra e o som da letra. Aí a gente passa pelo método fônico. A gente passa pelo conhecimento do som da letra. Qual que é o som que essa letra produz numa palavra? Eu pessoalmente, lá na minha sala de aula, não pronuncio consoante. O método fônico tem isso, de pronunciar uma consoante, né? Então, eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu vou trazer para minha criança o som dessa letra dentro de uma palavra. Então, vamos falar o nome dos colegas que começam com a letra M?
aí tem o Maicon, aí tem a Marcela, aí tem o Miguel, e a gente vai perceber que o M, né, que o M do M é feito com o I, Miguel é feito com a Marcela. Ah, então você trabalha a silabação. Tá? Peraí, vamos com calma. O que eu uso para orientar o meu trabalho de professora alfabetizadora da Ludmilla? Hoje eu uso a BNCC. Hoje, esse ano, eu tô com o 5º ano, né, gente? Mas vocês me entenderam. Hoje eu uso a BNCC. A BNCC vai trazer, vai solicitar o desenvolvimento de habilidades que passam sim pelo método fônico. Método não. Pela ideia fônica da alfabetização. Por quê? O sistema alfabético de escrita é uma representação das palavras por letras, né? Dos sons da nossa fala por letras. Isso está explícito, existe uma habilidade específica que diz que a criança deve perceber o sistema alfabético, né? A representação, que os sons são representados por letras. Só que a gente tem mais do que isso lá. Então, o que eu faço é trabalhar com as habilidades que a BNCC propõe. Então, quando a BNCC propõe que as crianças percebam rimas, aliterações, assonância, o que ela está fazendo? Ela está dizendo que precisa desenvolver a consciência fonológica da criança. Quando a BNCC diz que precisa segmentar oralmente palavras em sílaba, ela está falando da consciência fonológica da criança. Quando a BNCC coloca numa habilidade que a criança precisa conhecer o alfabeto, conhecer as letras, distinguir letras de outros sinais gráficos, ela está falando do conhecimento do alfabeto. Quando ela coloca lá que precisa entender a representação, né, o sistema de representação dos sons por fonemas por grafemas e tal, ela está falando desse sistema alfabético e assim a criança vai se alfabetizar. Quando a professora diz aqui alfabetização pela imagem, alfabetização por imagens, eu não tenho um método, eu não tenho um sistema de alfabetização por imagens. Mas como a gente está trabalhando com crianças que ainda estão se alfabetizando, eu uso muitas imagens como recurso. Então, eu uso imagens como recurso, jogos como recurso, atividades como recursos para que a criança acesse aquelas habilidades que estão propostas ali. Por que o curso é feito dessa maneira? A gente tem assim, olha, nas aulas, um jogo para cada habilidade, depois nos materiais a gente tem atividades para cada habilidade, para que o professor seja capaz de montar sequências didáticas que façam sentido para a sua criança para atingir aquelas habilidades que estão propostas ali. Então, eu trabalho um método fônico? Não, mas eu também não nego o aspecto fônico que existe na alfabetização. Só que eu acho que ele é um dos aspectos para alfabetizar. Então, a gente lá no letramento, a gente tem na BNCC 4 eixos na língua portuguesa. A oralidade, que a gente vai usar muito ali na lida de sala de aula, não só na criança conversar com você, mas em atividades que a criança vai planejar essa fala e tudo mais. Então, nós vamos trabalhar a oralidade. A leitura, ela tá muito, o eixo de leitura, escuta, autônoma ou compartilhada e tal, ele vai trabalhar os gêneros textuais, o uso social desses gêneros textuais. E ele serve muito para dar contexto para suas atividades, para não ficar uma atividade solta, onde você fica trabalhando letrinha, palavrinha, e não faz sentido para sua criança. Então, a gente junta alfabetização e letramento, trabalhando o eixo de leitura. O eixo análise linguística e semiótica, que é o eixo que vai trazer as habilidades de alfabetização, essas que eu já disse aqui e mais algumas. Nós temos o eixo de produção de texto, produção escrita, de escrita,
que vai trazer as produções de texto, que é um eixo que está casadinho com o de leitura, porque a gente trabalhou um gênero textual, entendeu, leu o texto, interpretou o texto, entendeu a finalidade desse texto, entendeu a estrutura desse texto. Num outro momento a gente vai produzir um texto como este. Então isso aqui vai trazer, né, uma consistência para o trabalho. Então a gente tem esses 4 eixos: oralidade, leitura, análise linguística e semiótica e a escrita. Quando você monta sequências didáticas que passam por esses eixos, você tem uma sequência didática bacana, completa, bem contextualizada, e você vai usar imagens, jogos lúdicos como recurso para alfabetizar. Então, a imagem ela é estimulante, o jogo ela é estimulante, e aí você conquista a atenção da sua criança, torna significativo para ela e ela vai aprender melhor aqueles aspectos das letras, das palavras, dos gêneros textuais e tudo mais, tá? É importante também frisar uma coisa: o lúdico é importante em alguns momentos da sua sequência didática, mas ele não é tudo, ele não é o fim, ele é um meio. Ele não é um fim na sua aula, ele é um meio para atingir um conhecimento, uma aprendizagem. Então, passe pelo lúdico, sistematize o que foi aprendido, depois você pode usar o lúdico mais um pouco para fixar, mas ele não é fim, ele é meio. Eu não indico nenhum método específico de alfabetização, eu trabalho com as habilidades da BNCC, né, desenvolvendo cada uma delas, usando cada uma delas, retornando cada uma delas quando é necessário, porque eu acredito que assim é que funciona, porque a BNCC é documento normativo. Eu sei que a gente trabalha o nosso currículo, mas ele está baseado nela, então aqui para todo mundo eu vou falar sempre dela. Quando eu estou trabalhando na minha sala de aula, além dela, eu tenho o meu currículo que acrescenta algumas habilidades, mas a maioria das habilidades é dela mesmo. Então, é assim que eu trabalho, é assim que eu levo a alfabetização para as minhas crianças e para as pessoas que pedem a minha ajuda aqui, tá bom? Então, sim, lúdico e imagens, sim. Para quê? Para atingir a criança como recurso, como meio para conseguir isso. Método fônico, aquele que você vai pegando as letrinhas e vai trabalhando o som e vai falando som de consoante, não uso, mas não dá para negar o aspecto fônico. E aí a gente tem que ter uma instrução explícita. A gente vai falar com a criança: olha o som dessa letra, percebe esse som, olha como que essa letra faz o som nessa palavra, olha como que essa letra faz o som nessa outra palavra, e assim a criança vai conseguir se alfabetizar, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essas questões para você. Um grande beijo e até a próxima!